Está no ar o Pod Festas e eu sou a Adriane Umes. Oi, eu sou a Cris Caleiro. Olá, eu sou a Denise Bittencourt e juntas nós somos a Festa Morfose. A Festa Morfose é uma empresa, uma rede de interatividade, conhecimento, conexão e capacitação de profissionais e empresas no mercado de eventos. A empresa desenvolve e promove cursos para organizadores e cerimonialistas, como Saber Casar, mentorias como Eventos em Ação ou a mentoria de acompanhamento individual, com o foco na gestão, estratégia e posicionamento no setor de eventos. Formada por nós, 3 gaúchas de Porto Alegre, profissionais de eventos que se uniram para compartilhar conhecimentos adquiridos há mais de 20 anos em eventos sociais. A Festa Morfose tem como missão aprimorar, desenvolver e capacitar profissionais de eventos, sempre com o propósito de ajudar empreendedores a terem a clareza na gestão do seu negócio, preparando-os para o mercado de trabalho, com alta performance, ética e responsabilidade, e assim fortalecer o mercado de eventos como um todo. Criar conexões, gerar relacionamentos e negócios no setor de evento estão entre os nossos objetivos. Cris? É isso aí. Pois é, meninas. Então, a gente tem muitos propósitos aí para 2023, para o nosso Festa Morfose. A gente gostaria muito de estar aqui, né, falando para todo mundo todos os nossos objetivos. Os objetivos, as novidades. As novidades, mas a gente vai deixar guardadinho, né? Então, mas o principal objetivo, o principal propósito da Festa Morfose nesse ano de 2023 é fortalecer o empreendedorismo dentro do setor de eventos, que é algo que é tão importante porque mobiliza tantas empresas e tantas empresas precisam desse espaço, precisam ter a voz, né? Então aqui a gente quer cada vez mais dentro do Festa Morfose promover o empreendedorismo, desenvolvendo os profissionais, gerando conexões, networking, e vai vir muita coisa legal, né, gurias? Com certeza. O ano promete. O ano promete. Aqui as boquinhas de sacolas estão loucas para contar, mas a gente promete que a gente vai ficar quietinhas. Mas aqui a gente vai lançando hoje aqui o nosso podcast, Podfestas. Que lindo! Lindo, e a gente está muito feliz, porque isso era um plano que já vinha aí já há mais de um ano, acho que, né? Mais de um ano. Acho que Tava foi na falado gavetinha. bastante. Bastante, né? Então, assim, ficou ali no planejamento, dentro da gavetinha, e aí a gente resolveu esse ano de 2023 começar o ano falando e tirando ele de dentro da gaveta, né? Então, ele está aqui, ele nasceu, nosso filho, nosso mais novo filho, Podfestas, que vem aí com a ideia, com o intuito realmente de ser um local onde a gente vai trazer os profissionais de eventos, as empresas de eventos, para elas darem a voz delas aqui, para elas poderem falar, né, como é que é a jornada delas dentro do mercado de eventos, como é que é a experiência delas, para que elas possam também, né, fazer o job delas aqui, falar, e também para que as pessoas, o público final, o cliente, conheça como é que é isso tudo, como é que funciona esse mundo mágico dos eventos, né? Porque é tão lindo, a gente vai numa festa, vê tudo lindo, preparado, mas não sabe tudo que está por trás, né, gurias? Exatamente, não conhece nem as pessoas que estão por trás, né? Que não é simplesmente uma cortina linda, tem pessoas responsáveis por aquilo ali, né? Exatamente. O backstage é grande. O backstage é grande. Então, o podcast, ele vem para ser um canal aqui, para dar voz para esses profissionais de eventos, para que as noivas, quem vai fazer 15 anos, aniversários, possam conhecer também como é que é esse mundo encantado dos eventos. E aqui a gente vai lançar também, então você já fica aí ligadinho, porque esse vai ser o quadro mais esperado aqui do nosso podcast, que é o Causos por Trás dos Bastidores, que é todo esse perrenguezinho, é aquela coisa de garra que só quem é profissional mesmo, né, gurias? É isso aí. Segura ali no braço as coisas que tem histórias. São aquelas histórias que a gente sempre diz assim: isso vai pro meu livro. Exatamente. E a gente vai abrir aqui o livro de nem que seja um capítulozinho, a gente vai abrir, porque todo profissional de eventos tem uma história bombástica para contar. Então, a gente está com muita alegria, muita honra, abrindo aqui esse podcast, esse espaço para os profissionais de eventos, para que venham aqui, estamos de braços abertos e vamos amar receber todos vocês. Né, Dê? Fala aí, meu amor. É isso aí. E hoje nós vamos começar contando histórias, as nossas histórias, de como a gente chegou até aqui, hoje sentadinha, abrindo
o microfone para contar para vocês. Então, as nossas histórias, como foi a trajetória de uma a uma. Adri, começa contigo aí, contando Vamos como lá. tu chegou até... Como eu cheguei até aqui, esse dia de 2023. Então, eu sou a Adri Umes, né? Como eu já falei no início, organizadora e cerimonialista há 19 anos já, gurias. O tempo passa, né? E também era uma menininha quando começou, né? Mas ainda é, né, amiga? Não, ainda sou uma gata. E também mentora da Festa Morfose, entre várias coisas, né? Mãe, esposa, tudo aquilo que a gente assume, né? Todos os nossos papéis de vida, Ixi, né? muitos. Então, meu início foi em 2003. E o primeiro evento mesmo foi em abril de 2004. Então, em 2003, eu comecei a organizar esse primeiro evento, que foi um casamento. Eu sou formada em publicidade e propaganda, mas trabalhei pouco tempo na área, alguns meses, e já vi que aquilo não era para mim, apesar de gostar de comunicação. E aí, acabei indo trabalhar com o meu pai no escritório de contabilidade, ver se pode, né? Eu não fazia contabilidade, mas eu trabalhava, atendia clientes e fazia uma parte financeira do escritório. Então, já fazia as planilhas desde aquela época lá. Já amava planilhas. Já aprendi a gostar, nós né? Vamos falar muito das planilhas, desses exatamente, podcasts. né? E comecei trabalhando lá, enfim, não era uma coisa ruim, mas eu fui percebendo que aquilo não era o que eu gostava, mas eu ainda não sabia o que eu gostava. E aí foram, sim, uns 10 anos estudando, fazendo curso, aprendendo, terapia, falando com os amigos, enfim, para conseguir me encontrar, né? Nesse tempo eu fiz 3 semestres de Direito. Aprendi que eu gosto disso, mas não para trabalhar, né? Larguei. Aí fui fazer um pós em marketing. Eu nem sabia que tu fez direito, amiga. Fiz 3 semestres. Mas daria uma ótima advogada também. Eu acho que sim, mas eu não conseguia me imaginar, né? Então, quem sabe um dia ainda. Depois fui fazer um pós em marketing, que aliás foi onde eu conheci a dona Denise, que a gente foi se reencontrar depois. E por fim, voltei para comunicação social, fui fazer relações públicas na PUC também. E, enfim, aí como é que foi isso? Nesse período, nesses 10 anos, nesse meio tempo, eu organizei o casamento da minha irmã, junto com a minha mãe, uma coisa bem, um casamento bonito, enfim, mas uma coisa bem informal. E ali eu já fui descobrindo que eu gostava, eu sempre gostei dessa coisa de organizar, de, né, botar regras e organizar a fila. E, inclusive, me chamavam, no casamento dela, os padrinhos me chamavam de generala, então já era uma coisa assim, né? De general passou pra trator. De general, ó. Outro dia a gente conta essa história do trator. Mas hoje o trator já tá em marcha mais devagar, né? Um dia a gente conta. E aí, ali eu comecei a organizar vários chás de lingerie, chá de panela, que se chamava aquela época. E eu fui madrinha naquele período ali de 7 pessoas, 7 amigas, 7 amigos, né? E sempre casamento na igreja naquela época. Então, era aquela coisa de ter que ir no ensaio, de ter alguém que organizava, que já era uma cerimonialista, né? De saber como é que funciona, que lado entra, por que o braço tem que ser esse, por que o braço tem que ser aquele, que padrinho fica de qual lado. Então, aquilo ali já foi me interessando cada vez mais. E aí, eu fui gostando, fui fazer relações públicas. Dentro de relações públicas tinha uma cadeira que tratava disso. Ali eu me apaixonei, uma professora maravilhosa que me deu alta força, e eu comecei a pesquisar todos os casamentos que eu ia ou que eu via, eu ia atrás. Eu tive uma amiga, 2 ou 3 amigas que casaram mais já naquela final de faculdade, e eu pedia os checklist delas, como é que tinha sido, quem tinha feito o casamento. Naquela época tinha poucas organizadoras, né? Isso, né, tô falando de 20 anos atrás, 19 anos atrás. E até que um dia, eu estava no penúltimo semestre, uma amiga que sabia, me acompanhou, foi uma das que tanto me ouviu chorando, que não gostava de trabalhar no que eu fazia, resolveu casar e me chamou um dia na casa dela e disse: Adri, tu vai organizar meu casamento e não tem choro nem vela, e vamos lá. E aí, bom, né? Vamos, né? Eu ainda trabalhava no escritório, e aí fiz, e daí eu peguei toda aquele checklist, aquelas coisas que eu já estava juntando, aquele monte de revista, e saía organizando. Esse primeiro casamento eu fiz num clube grande de Porto Alegre. Durante o casamento, 2 outras pessoas noivas já vieram falar comigo. Já saí de lá com 2 outros casamentos. E aí, ali foi o início... É muito rápido, né? Muito rápido. E aí, já saí fazendo esses outros 2 e montando o contrato, aprendendo como é que eu ia fazer, enfim. E nesse momento foi que eu resolvi que eu tinha que
diminuir a minha carga horária no escritório para conseguir atender isso. Eu ainda tinha aquele medo de largar, porque eu trabalhava... Vou viver? Será eu que tinha, ganho? Eu tinha carteira assinada, eu tinha férias, eu tinha fundo de garantia, né, 13º. E aí eu conversei, negociei, fiquei trabalhando meio turno no escritório e meio turno e à noite, final de semana com os eventos. E assim foi, levei por 7 anos. Até que chegou um momento... Tu levou 7 anos fazer tua transição de carreira? Não, 7 anos com as duas profissões. Sim. Levou 7 anos fazer transição de Quando carreira. eu tive filho, que eu vi que eu não ia condições de continuar tendo duas profissões, marido, casa e filho, né? E aí ali eu resolvi que eu podia alçar voo sozinha. E quantos anos o Felipe tem? O Felipe tem 13. Ele recém tinha nascido. Quando eu voltei da licença maternidade, eu vi que não tinha mais como. E aí foi, né, gurias? Eu já tinha grandes casamentos nesse meio tempo, já tinha feito algumas festas de 15, então, né, casamento sempre foi o meu forte. E quando até então, que é uma coisa bem importante, que eu acho que é legal de falar aqui, para quem está nos ouvindo, eu comecei de maneira informal. Por quê? Porque eu tinha outro emprego que me pagava lá o fundo de garantia, o INSS e tal. E porque tinha também aquela coisa, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Como é que vai ser? Então, eu fazia até contrato, mas com o meu CPF, enfim. E quando eu fui chegando nessa fase de que eu ia largar, eu comecei a pensar, eu preciso formar uma empresa, eu preciso ter uma empresa. E aí, eu abri uma empresa com meu marido, a gente juntou os objetivos ali, e foi assim, agora eu preciso de um CNPJ, e aí a coisa foi, né, se profissionalizando. Nessa mesma época também foi quando surgiu a AGEPS, que eu entrei, participei, me aproximei mais de vocês até, através da AGEPS. A AGEPS é a Associação Gaúcha de Empresas e Profissionais de Eventos no Rio Grande do Sul. E ali eu comecei essa outra parte que a gente tanto fala aqui, né? Networking, conhecer pessoas, conhecer colegas. Essa questão também muito importante de tratar os colegas, organizadores, cerimonialistas, como... não como só concorrentes e a gente não se dá. Isso acontecia muito quando eu comecei, as pessoas estarem fazendo festa no mesmo clube, uma porta do lado da outra, e as pessoas não se cumprimentarem, né? Ou muito pelo contrário, assim, mandarem recado pelo fornecedor, né? Ou virar a cara quando tá passando. E isso é uma coisa que eu nunca entendi muito bem. E quando a gente começa a conhecer mais o mercado, quando tu começa a perceber, tu vê que tu pode fazer trocas com essas pessoas. E as pessoas até quando eu entrei na Festa Morfose, as pessoas diziam, mas tu tá com 2 organizadoras, são tuas concorrentes. Não. Sim, são minhas concorrentes, mas a gente pode ter uma concorrência saudável e a gente é parceira, a gente troca, né? Quantas vezes, né? Que eu trabalho com as recepcionistas de vocês com as minhas e não só, a gente trabalhou juntas também em algumas... Exatamente, né? Eu já fui trabalhar com a Dê, exatamente. 2 ou 3 vezes fui trabalhar com ela na parte do cerimonial. Enfim, ou a gente, aquela coisa que eu sempre digo, a gente é o seguro uma da outra. O seguro uma da outra, é o que eu ia dizer, né? Se eu ficar doente, se a minha equipe ela pode fazer o evento sozinha, mas sempre vai ter a segurança de ter uma de vocês junto comigo, ou com elas, né? Se a gente precisar. Então, isso foi muito importante na minha visão, no meu crescimento, essa troca, essa conversa. A AGEPS fez uma boa parte, a Festa Morfose faz isso e quer fazer cada vez mais. E aí entrou essa parte toda de profissionalizar, que eu acho muito importante, assim, né? Ter não só o CNPJ, o contrato, é ter o controle financeiro da empresa, fazer um livro caixa, a parte de gestão, saber que eu tenho que investir hoje, né? Naquela época não tinha isso, mas assim, rede social, Instagram, Facebook, que a gente tem que ter uma boa imagem, a gente tem que, isso desde aquela época, eu preciso me vestir, né? Vai ser de preto, tem que ser discreta, tem que ter um saltinho, enfim. A gente vai se profissionalizando e vendo que isso é importante. Aprender que a gente não pode aparecer mais do que o cliente, né? Isso é muito importante. Isso também não acontecia, não era assim quando eu comecei, né? Mas eu comecei sempre assim, achando que isso era profissional. A gente pode brilhar com o bom retorno do acontecimento. Exatamente. Do evento, né? Com a felicidade dos convidados. Exatamente. Adri, tem uma pergunta para ti que eu acho que é super importante, principalmente para as pessoas que estão iniciando na área de eventos, principalmente em organização e cerimonial. Tu teve uma transição de carreira, né? Isso. Então, tu levou 7 anos. E ontem ainda, inclusive, eu encontrei uma pessoa que ela trabalha com eventos e ela também trabalha em CLT.
E ela diz que já está também há bastante tempo, assim, e pensa em fazer essa transição. Qual foi, assim, a tua virada de chave? Tu falou que foi o Felipe, mas o que pegou ali? Tu disse, como é que foi que tu disse assim, não, a partir de agora, eu sou a Adriane Umes Eventos, que tu assumiu de vez esse papel? Nossa, eu acho que essa sobrecarga de coisas foi bem fundamental, mas foi a segurança de que eu era boa o suficiente para ganhar dinheiro com isso, né? Porque e isso é uma coisa muito minha particular, eu acho que a educação da nossa geração também foi assim, mas enfim, de que a gente tinha que ter um dinheiro certo no final do mês, né? Sim. Então eu sempre tive esse receio de que isso não ia acontecer. E quando eu percebi que eu já era conhecida, ali naquela época eu já tinha sido indicada por organizadoras de renome que já estavam no mercado quando eu entrei, que não conseguiam atender um tal do evento, e elas passavam para mim. Então, assim, isso sem me perguntar, tipo assim, passou para o cliente me contou isso, a fulana de tal te indicou para fazer, porque ela não tem mais a data. Então, eu comecei a me dar conta, não, só pouquinho, eu sou boa, eu conquistei isso, eu posso, e agora eu vou bancar. E tu teve uma reserva financeira para isso? Tu fez uma reserva? Eu tinha toda essa questão do vou sair, esse dinheiro que vai entrar, né, na rescisão, enfim, vai ser guardado para isso. E a gente foi, claro que eu contei muito com o apoio do meu marido, da minha família, de, né, olha, se der tudo errado, tenho vocês, né? Mas eu tinha reserva e eu já tinha essa questão, assim, eu já fazia essa organização financeira, eu já tinha meu livro caixa, eu já tinha essa consciência. Depois disso, eu fui fazer o Sebrae também, para aprimorar e para entender melhor essa coisa de fluxos, uma coisa que eu aprendi ali, que eu não contava antes, assim, quantos orçamentos eu faço no mês e desses orçamentos, quantos são efetivados, quantos eu fecho. E os que eu não fecho, por que eu não fechei? Então, tudo isso... Acompanhar os indicadores disso tudo isso é importante para ser uma empresária, né? Pra gente... eu sou uma empresária. Eu faço meu trabalho. Faço, mas a tua empresa, ela tá organizada? E olha, gente, a minha empresa sou eu. Eu tenho uma equipe, tenho uma pessoa que me acompanha durante o tempo inteiro me ajudando, mas assim, grande parte das coisas sou eu que faço. Então, não é uma coisa impossível, né? Até que depois eu fiz a separação dessa empresa limitada com meu marido, ele ficou com a dele, e eu abri uma MEI, que é mais fácil de administrar ainda, e pago lá meu imposto todos os meses, tenho direitinho, pago meu telefone, e isso que eu quero conscientizar as pessoas, que até vocês duas falam, né, que eu dou essa coisa muito forte no lado financeiro, eu que organizo as planilhas, enfim. Essa coisa, assim, que eu fiquei muito abismada quando eu fui fazer esse Sebrae, que eu descobri que tinha várias empresas de eventos e colegas, não só organizadores, mas outros tipos de fornecedores, que não sabiam fazer um livro caixa, que não sabiam que o cafezinho que tu toma com o cliente é uma despesa da tua empresa, não é uma despesa tua. Tu não foi né? O estacionamento, a gasolina, o tempo, né, amiga? O teu pra tempo. Fazer uma reunião, sei lá, no interior, tempo ali é dinheiro. Exatamente. Então, assim, isso tudo tem que entrar como despesa, tu tem que saber, porque senão o dinheiro entra e tu não sabe onde é que vai, né? Então, assim, a gente tem que saber que isso, né? Deixa eu tomar uma aguinha. Não, e assim, é uma coisa que eu vejo que muitas pessoas que têm essa atividade paralela, né? Então, eu tenho uma CLT, para que é a minha garantia, e eu faço eventos no final de semana. Tu te vestir realmente como uma empresária ou empresário de eventos. Por quê? Porque senão tu acaba vendo que aquele trabalho do final de semana é um extra. E aí, como é um extra, às vezes tu não te profissionaliza, às vezes tu não olha a empresa como uma gestão realmente, olha, eu tenho que ter processo, eu tenho que ter acompanhamento. Exatamente. Então, eu acho que essa tua virada de chave te ajudou até para te estruturar melhor o teu negócio. Com certeza, porque até então era bem isso, era uma coisa, era a minha renda extra, porque eu tinha lá o dinheiro certinho do escritório. Mas enfim, gurias, tem muitas histórias aí pra contar, mas eu acho que basicamente é isso para as pessoas me conhecerem hoje. E eu quero saber das histórias de vocês, né? A Cris também fez uma transição de carreira, na verdade, ela fez duas. Conta aí como é que foi essa trajetória, Cris? Gente, eu tava pensando, já fiz duas transições de carreira dentro do nicho de eventos, né? Eu, na verdade, comecei em 2004, eu tive uma loja de festas e roupas de noivas, então aluguel de festas e roupa de noivas. Na verdade, assim, que nem tu, eu sempre amei organizar as coisas. Então, eu lembro que eu trabalhava na minha empresa, que eu era CLT,
E eu estava sempre metida nos eventos. Eu ia no marketing e disse, o que vocês estão organizando? É um evento tal. E lá ia a Cris se meter para ajudar nos eventos. Sempre gostei. Eu lembro que quando eu saí dessa empresa, eu fui me despedir de todas as pessoas, né, da empresa. E as pessoas diziam assim, o que tu vai fazer? Eu disse, vou montar uma empresa. Tu vai montar tua empresa de eventos, né? E eu disse, não, eu vou montar uma loja. Porque eu estava na faculdade, e aí eu e uma colega, a gente não queria mais trabalhar de CLT, nem eu, nem ela, e a gente pensou, vamos empreender, vamos fazer um negócio, vamos montar uma loja. E aí a gente pensou em montar uma loja de aluguel de roupas, de vestidos de festas e vestidos de noiva. A gente começou com vestido de festa, depois veio os vestidos de noivas. Porque a loja começou a crescer, em um ano a gente saiu de uma loja de 30 metros quadrados, cuidado do microfone aqui, uma loja de 30 metros quadrados, fomos para uma de 300. E aí acabava que a gente se envolvia muito na operação daquela loja, porque envolve muita mão de obra, né? Então, é costureira, é bordadeira, é o estilista, é o comercial. Então, e isso demanda muito tempo, realmente, quando o funcionário não vai trabalhar, ou um está de férias, ou quando a empresa começa a estruturar, ficar grande, a gente precisa de mão de obra, às vezes a gente tinha que estar muito lá na operação. E aí eu fiquei ali na loja, a gente ficou 2 anos, foi incrível, foi maravilhoso, tivemos bons resultados, mas a gente era péssima como administradoras da empresa, porque a gente ficava tanto no operacional, a gente esquecia de estar na parte de gestão da empresa, cuidando da parte estratégica. E aí eu lembro que eu engravidei, eu queria muito ter meu segundo filho, foi todo planejado, né, aquela coisa toda, né, vou ter um filho, organizei tudo para ter o nenê. Só que a loja acabava me demandando muito tempo e eu não conseguia curtir a minha gravidez. E aí eu tive pré-eclâmpsia. E aí, com a pré-eclâmpsia, eu tinha que ficar em casa, mas pensa que eu conseguia ficar em casa. Onde que estava a Cris? Na loja. Às vezes, atirada no chão, fazendo bainha de vestido de noiva, de festa, porque daí, às vezes, a loja dava um movimento. Às vezes, chegava, assim, tipo um sábado, tinha 30, 40 pessoas dentro da loja. Nossa, acredito. Era uma doideira, assim, uma doideira boa, né? Porque imagina se fosse hoje, né? Imagina se fosse hoje. E aí, eu lembro que eu estava um dia conversando com uma noiva, que ela estava experimentando o vestido dela de noiva, e um fotógrafo estava tirando foto dentro da loja, porque o pessoal usava muito cenários, eles gostavam muito de cenários dentro da loja. E aí ele disse para mim, e eu falando com a noiva, e naquela época eram as revistas, né? Não tinha internet, não tinha nem blog naquela época. E ela estava com 2 revistas de noivas, e ela me mostrando, Cris, vou te mostrar como é que vai ser meu casamento. E mostrando como é que ia ser a decoração, como é que ia ser a mesa de doces e tal. E aí eu comecei a dar dicas para ela, isso, quem sabe tu faz isso, tu faz aquilo. E o fotógrafo disse para mim, Cris, quem sabe... Eu já tinha falado para ele que eu estava a fim de fechar a loja, de sair da sociedade e tal. E aí ele disse assim, quem sabe tu vira cerimonialista, nossa, é muito a tua cara. Olha, eu estava vendo tu conversar com ela, tu parecia uma cerimonialista. E aí eu fui com aquilo para casa. Cheguei em casa, falei pro meu marido. No outro dia, já falei com a minha sócia já disse, eu também não aguento mais, não sei o que, vendemos a loja. Daí eu pensei, eu estava no final da gravidez, eu disse, bom, eu vou me organizar um ano, vou buscar conhecimento, cuidar do meu filho, curtir, né, o primeiro aninho, aquela coisa toda. Busquei conhecimento, fiz curso até em São Paulo, eu sei que eu comecei a trabalhar com algumas cerimonialistas em Porto Alegre, fazer recepção, e eu falava para elas, olha, eu tô aqui porque eu quero aprender, quero ter minha empresa. E aí surgiu uma amiga também, vou casar, é tu que vai organizar. Comecei a organizar no casamento da amiga, já veio outras amigas, e a coisa pulverizou, assim, muito. É muito incrível isso, é muito rápido, né? Não, e é sinal que a gente é boa também, que a gente faz... A gente veste... Que a gente veste a camiseta, veste a camiseta, né? E vai com amor, e realmente é um mundo que a gente ama, por quê? Porque tu pega uma coisa do zero, e daí tu vê aquilo tudo montado, diz, nossa, eu que fiz isso aqui, eu que ajudei. E a realização de um sonho, de uma vida de pessoas, é muito incrível, né? E aí fiquei por 15 anos, né, no mercado ali, como organizadora de eventos, cerimonialistas. Hoje, assim, eu analiso a minha vida atrás e penso assim, nossa, foi muito legal a minha carreira, estruturei muito, ganhei dinheiro, tive bom reconhecimento, só que chegou um momento que aquilo já não me fazia mais feliz. Sim. Eu não tinha mais prazer, né, na organização, não tinha mais prazer no cerimonial, no dia do evento. Eu comecei a ter crises de pânico, crises de ansiedade, de não conseguir trabalhar, da minha equipe ter que tocar o evento sozinha. E aí eu senti que era a hora de eu parar, que eu precisava cuidar de mim, que eu precisava cuidar da minha saúde mental, que eu precisava cuidar da minha saúde emocional. E aí eu decidi parar e fazer uma transição de carreira. Isso foi em 2018. E aí resolvi que nunca mais ia trabalhar com eventos e fazer só os contratos que eu tinha, que o último era em 2019. Ótimo. Tudo ok. E aí tem uma pessoa que está aqui na mesa, maravilhosa, minha fada madrinha, maravilhosa amiga,
que ela chegou para mim... Eu sou descobridora de talentos. A Dê descobridora de talentos, gente. Então, quer descobrir o talento, vem e fale com a Dê. E aí, a Dê falou para mim um dia, né, acho que ela tinha ido numa palestra que eu estava dando, porque daí eu fui trabalhar com desenvolvimento pessoal. Isso que eu ia dizer. Fala o que tu foi trabalhar. Fui trabalhar com desenvolvimento pessoal de pessoas. Então, ajudar pessoas, né, a atingir seus objetivos, entender o motivo que às vezes as pessoas não conseguem, são limitadas e tal. E comecei a fazer esse trabalho com pessoas. E aí, depois eu vou falar aqui o que eu faço. É tanta história, né? Aí, a Dê me viu e disse, Cris, quem sabe tu já viu que tu poderia ser uma celebrante? Eu falei, ai, Dê, será? Daí ela disse pra mim assim, tu vai fazer a celebração dos 80 anos da minha mãe. Aliás, eu te ponho em umas, né? Porque pra encerrar a carreira, tu fez o casamento do meu filho também. Mas é mesmo, tia, é verdade. Fiz o casamento do filho, quase encerrando ali a carreira. E aí fiz daí eu disse, eu não vou negar, né? Eu amo a mãe da Dê, ela sabe, né? Eu, quando sou apaixonada pela tua mãe, a mãe da Dê é uma benção, uma personalidade, assim. E aí eu disse, não, eu vou ter que fazer o aniversário da Dona Zilá. Daí fiz. E aí, dali... Foi lindo. Dali, já surgiu outras oportunidades, que daí as pessoas viram nas redes sociais, começaram a me chamar para fazer celebração de casamentos. E eu disse, meu Deus. Então, eu disse, Senhor, o Senhor quer, né? Peraí. Tu te preparou para celebrar os casamentos, sim. Inclusive na questão de postura visual, do teu look, do teu cabelo, sim. Da make. Tem todo um por trás, além de saber celebrar, estudar a voz, trabalhar com a voz. Não, na verdade, assim, quando começou a surgir as demandas, né, daí eu comecei a pensar assim, eu vou fazer uma celebração diferente do que eu via quando eu era organizadora. Peguei um pouquinho de cada peguei o que eu achava que faltava e fiz o meu método. Só que eu não era profissional, não era celebrante, né? Então, para te ser celebrante, para te ser organizadora de eventos, para te ser DJ, tu tem que buscar conhecimento. Então, eu comecei a pesquisar, comecei a ver como que funciona realmente a profissão celebrante. Procurei um estilista para trabalhar, né, a questão toda da minha imagem, para estar de acordo com o público que eu queria atingir. Sim, super importante, porque como organizadora era uma coisa, como celebrante é outra. Totalmente diferente. Agora tu é fornecedora. Agora eu sou fornecedora. O que eu fiz também, né, gente, que eu acho super importante, né? O mercado de eventos é muito atrativo, mas tem que buscar conhecimento. Eu fiz mentoria, né? Então, assim, eu peguei um profissional do mercado, que é celebrante, que para mim, né, a Dê, inclusive, que me indicou ela, referência. Eu entrei em contato com ela e disse, eu quero fazer uma mentoria contigo, eu quero saber como que faz. Recebi a mentoria dela, foi incrível, porque daí eu entendi como que funciona. Tanto que é tão maravilhoso que até questão de precificação, assim, minha precificação estava totalmente errada. Ela, se tu quer atingir esse público, é isso que tu tem que precificar. Então, eu tive um acompanhamento. Isso chama-se profissionalizar-se. Isso, verdadeiro. Isso é uma questão que a gente trata na Festa Morfose, né? Não entra abanando as asinhas no evento, vai se preparar para assumir. Para ter um bom posicionamento, né? Que foi isso que eu sempre falo. Eu entrei para isso, na celebração, para realmente saber aonde eu estou indo e me posicionar bem. E aí, hoje eu sou celebrante, então minha parte aqui dentro do nicho de eventos é celebrante de casamentos. Dentro do Festamorfose sou uma das mentoras aqui, porque eu trabalho com pessoas, trabalho com desenvolvimento de empresas. Hoje eu sou mentora de empreendedoras, mulheres empreendedoras que querem realmente ter sucesso profissional. Então, toda essa questão que a Adri falou, de processo, de gestão, de estratégica, hoje eu ajudo as mulheres com isso e ajudo também na parte comportamental e emocional, porque as duas coisas, não adianta tu ter só a parte estratégica se tu não trabalhar teu emocional e teu comportamental. Então, hoje eu uni as duas coisas, porque eu sou administradora de empresa, gestora de recursos humanos, e hoje eu ajudo aí a mulherada a trabalhar. Vai fechando o ciclo, né? Buscando a administradora lá do início da carreira. Lá do início da carreira. Tudo tem um a palavra que, para mim, a palavra que define a Cris ela ajuda a gente a encontrar o nosso propósito. Exato. Essa palavra, para mim, não sei. Eu vejo em qualquer lugar propósito e eu me lembro da Cris. E agora só um ganchinho aqui, ó. Tu ajuda mulheres no propósito da tua empresa, né? Mas aqui na Festa Morfose também ajuda os profissionais homens, né? Sim. A mentoria é para feminino e masculino. Porque, na verdade, assim, essa questão que tu falou do propósito, né, Adi? Por que eu adoeci? Por que eu tive síndrome do pânico, crise de ansiedade? Eu era, né, e minha empresa estava super bem. Sim. Por quê? Porque eu não achava mais o propósito ali dentro, né? E aonde que veio isso? Até é interessante falar isso aqui, né? Os meus clientes chegavam para mim e diziam assim, eu quero fazer meu casamento, mas eu quero fazer o casamento igual da fulana. Então,
Não, olha só, o teu casamento. Não, mas eu quero igual da fulana, ou melhor que o da fulana. Então, ou seja, assim, o propósito de casar, eu já não enxergava mais. Né? De celebrar o amor, de não sei o quê. Que é uma coisa que eu gosto. Acho por isso que eu virei celebrante, porque eu gosto dessa parte da celebração, do amor, dessa coisa toda, de entender ali o que está por trás. O sentimento mesmo. O sentimento por trás do casamento, né? E aí, eu vi que com a organização eu não estava atingindo isso, né? Tanto que a gente fez um casamento agora, eu até te falei, né? Sim. Os noivos vão fazer o casamento por tal motivo sentimental da família. Porque eu que sou a celebrante, eu tenho que buscar isso para fazer uma celebração bacana. Certeza. Tem que entender o processo, né? Tem que entender o processo familiar. Não é chegar lá e ler um texto bonito. Não. Esse texto é construído com o casal. Com o casal. Pela história do casal. Pela história do casal. É construída pelas pessoas que fazem parte. Por exemplo, eu fiz uma celebração com a Adri agora, final de semana. O momento que as pessoas mais riram foi o momento que o noivo foi... na verdade, ele foi pego de surpresa. Porque a informação que eu trouxe, ele não me deu, a noiva não me deu. Quem me deu foi um convidado. Porque eu entro em contato com os convidados. Eu faço todo um brainstorm com quem está próximo deles, né? Para que eu conheça a história, para que eu saiba quem é. E eu sempre brinco com eles, né? Então, assim, quando eu faço reunião, olha, eu tenho um monte de informação aqui, todas são contra vocês. Então, eu posso usar, e pode usar, então eu uso. E eu acho que uma coisa que eu acho muito legal no teu trabalho é que são os rituais, eles não são sempre os mesmos. Porque isso também é uma coisa que te diferencia. Eu acho que é de acordo, tu consegue captar o que o cliente, como é aquele casal, como é aquela pessoa, né? No caso da Dona Zila, 80 anos. Então não é só para casal, né? É para festas, para fazer a celebração de alguma, né? De alguma data muito importante. Então isso eu acho bem legal, assim, ter essa diferenciação. Cada um tem o seu ritual. É que cada cliente é único, cada história é única, não dá para ser o mesmo, né? Então, eu sou essa, e aí Dê agora vai contar pra gente a parte da Dê, então vocês já me conheceram, então hoje também assim, ó, tô aqui como celebrante, como mentora, e bora lá, e agora a Dê vai contar pra gente a história dela também dentro do mercado de eventos. Eu sou nutricionista de formação, e foi uma das primeiras, isso vocês não sabem da minha história. Adoro. Fui a primeira nutricionista em restaurante comercial de Porto Alegre. Muitos anos atrás, mas abri portas para o mercado. Na época, nutricionista, quando eu me formei, trabalhava em hospital. E hoje, né, o leque é bem enorme. maior. Eu fui uma das precursoras. Dessa parte do comércio, eu fui para indústrias. Trabalhei, assim, servindo 1.500 refeições por dia. E isso me deu um respaldo muito grande no setor de eventos hoje, né? Na questão de gastronomia, eu entendo bastante, porque veio de lá, assim, foi uma base bem importante para essa formação. Bem, e aí lá, nascendo o filho, eu fazendo as festas de 1 aninho, de 2, de 3, de 4, aí ele começou a escolher uns temas já mais difíceis, e eu junto com uma prima desenvolvíamos toda... papelaria feita à mão, a decoração feita à mão, porque eram temas que não existiam assim, né, normais. Comercialmente. Bem filho de Denise, né? Criativo desde então. E aguçava a criatividade da mãe. E eu fazia essas festas, e para a empresa do marido também, todo mundo curtia bastante, e diziam que eu tinha que fazer isso profissionalmente. E eu sempre falo, caí na besteira. Resolvi. Então, quando o Jordano fez 6 anos, nós inauguramos a Festa Morfose, então, que era um salão de festas. A minha sócia, a minha comadre, a Rosângela Botega, médica, otorrino. Olha. Mas que achou lá naquela crise, sabe aquela mulher quando vai fazer 40 anos, eu estava fazendo 40 anos, assim, e agora o que faço da vida? Já tenho filho, já tenho a casa, já tenho a minha profissão, o que eu vou fazer? Vou fazer festas profissionalmente. Abrimos, então, e comecei com o propósito de atender festas infantis. O nome Festa Morfose era um espaço onde tudo se transformava em festa. E se transformava de acordo com o dono da festa. Então, um dia era a festa de Mickey, no outro dia de palhaço. Era um grande espaço branco onde a gente decorava de acordo com o tema da festa. E assim que eu fui ficando conhecida por fazer festas diferenciadas. Meu cliente... comecei lá atendendo as criancinhas, né, 1, 2, 3, 4, 5 anos, essas crianças foram crescendo também.
E as mães pedindo para eu fazer outro tipo de festa, a festa da sua empresa. Ai, faz a festa de 15 anos da minha filha, mas eu não sei, eu faço... Não, faz! E aí eu fui fazendo a primeira festa de 15 anos, a primeira... nesse meio tempo, a minha sócia viu que não era a praia dela trabalhar com festas, e sim a medicina. Eu fiquei sozinha por um tempo e conhecendo o mercado. Eu digo, então, assim, ó, hoje falo, se lá naquela época existisse uma festa, a Festa Morfose de hoje, que apoia, que ensina os profissionais, que pega pela mão, né? Pega pela mão, mostra lá. Nossa, eu teria poupado muita coisa e teria tido, com certeza, mais sucesso. Não que eu não tenha tido, né? Tanto tive sucesso que estou aqui hoje, mas teria poupado alguns... Teria sido mais fácil, talvez, né? Um caminho mais fácil, né? Mais rápido. Mais rápido. Mas aí um fotógrafo, Jorge Scheller, nosso amigo, olha, também fotógrafo. Meu fornecedor, na época, começou a dizer, Dê, o teu negócio é um escritório de organização. Fecha esse salão, porque esse salão aqui te consome muito mais a tua energia, que tu pode doar para uma organização, tu vai ser muito mais... Tem muito mais o que fazer do que apenas festas infantis. E, mais uma vez, eu segui o conselho e o coração, fechei o espaço de eventos, que funcionou por 4 anos, e fui abrir um escritório. Um grande escritório, eu tinha, na época... 6 funcionários de carteira assinada. Olha hoje Imagina. Como é a diferença, né? Hoje, eu também tinha. A organizadora tinha um espaço físico grande, com sala de recepção, sala de degustação, sala de fotos, enfim, era um espaço enorme. Hoje a gente trabalha em casa. Home office, bem mais fácil. Online. Mudou e para melhor, eu acredito. Mas aí, na trajetória... Fui trabalhar com as noivas, então, e me dei muito bem. Tenho uma galeria hoje de noivas grande, assim. Hoje eu já faço... Hoje eu me dou o luxo de fazer a festa para o meu cliente, que é o filho da noiva, ou a festa de formatura da menina que eu fiz os 15 anos, ou o casamento da menina que eu fiz a formatura. O cliente que já conhece o teu processo de trabalho. Meu processo de trabalho, aquele cliente que me busca porque já me teve. Então, hoje eu não sou mais uma especialista em festa infantil e nem uma especialista em festas de casamento. Sou uma especialista em festas. De famílias. De famílias. É isso aí. E eu faço as festas chamadas festas com fator único. Que são festas, ainda continuo naquela lá da transformação, então continuo trabalhando com as festas que são características das pessoas, assim, busco qual é o perfil e a festa é feita daquele jeitinho. Mas nesse tempo ainda, todo de trajetória de festa, nossos caminhos se cruzaram, a gente já interagia com a Adri, mas a Cris e eu éramos mais próximas, e nós montamos em 2016, concomitante com cada uma nos com as suas profissões, suas organizações. Eu ainda era organizadora de eventos. A Cris ainda é organizadora de eventos, eu também. E nós duas montamos o Vida em Festa, em 2016, que era um YouTube, um canal no YouTube para falar de festas, para contar esses perrengues, os bastidores, mas era voltado para o cliente final, né? Para a noiva, para a menina de 15 anos, para a formanda, enfim, que a gente queria mostrar como era o mundo de festas. E a Cris meio tímida na época, assim. Hoje, as coisas mudam. Quem vê Cris 2016 para 2023 palestrando. É incrível, soltando a voz. Nem parece assim, a mesma. Abrindo os seus girassóis aí. Que coisa boa. A Cris na época era bem mais... Mas não era timidez, não. Mas ela ela tinha um receio de botar... Medo, talvez. Medo da câmera, de botar a cara a tapa mesmo. E eu era mais de enfrentar. Não, corajosa. Bora lá. Se não der certo, não deu. A gente vai tentar. E o primeiro vídeo foi até engraçado, assim, mas a gente conseguiu. Conseguiu fazer. Foi também um sucesso na época. A gente teve... fomos, na época, copiadas, fomos também criticadas, né? Mas a gente aprendeu bastante com isso. E o Vida em Festa mantemos por 3 anos, foi isso?
Acho que foi 3 anos. Foi com a Foi. Aí a gente resolveu... Aí fiz minha transição. Aí a gente resolveu formalizar o Vida em Festa. Fazer CNPJ e tal. Vamos atrás para fazer virar uma empresa. E aí nos deparamos com a história de que Vida em Festa existia em São Paulo. Uma empresa com o nome, né? Vocês. O nome, a gente foi registrar o nome, foi fazer a marca e não podíamos usar o Vida em Festa. Aí elas entraram em luto, porque eu me lembro disso até hoje. Eu nem estava na sociedade, mas eu me lembro, participei da... A gente ficou bem chateada, assim, foi um balde de água fria, a gente amorteceu, porque a gente não via outro nome, e não só o nome, a gente viu, assim, que nosso propósito de época foi como tirado, assim. Deixamos em stand-by, né? Ficou em stand-by um tempo, e aí... Mas... voltando, buscando o nome, e aí a gente fazia listas e listas intermináveis de nomes e pesquisava, uma gostava, outra não. Aí a gente testava, via no Instagram já tinha aquele nome e pesquisava em nada do nome. Por 3 meses nós buscamos nomes, eu me lembro disso. E um dia a gente se deu um prazo, assim, esse final de semana vai aparecer esse nome de alguma maneira. Eis que o nome estava na gavetinha esse tempo todo. Festa Morfose. Eu não falei lá. Quando eu deixei de fazer as festas na Festa Morfose, eu comecei a trabalhar com Denise Bittencourt Eventos para assinar os casamentos. Então, Festa Morfose ficou numa gaveta. Numa gaveta. E era esse nome que era que tava nosso lá, desde guardado. Então. E aí, nós temos uma madrinha do nome, a nossa amiga Helena. Um dia disse assim, mas por que vocês não usam esse nome que é tão Ela disse, você já tem o nome. Você já tem o nome. E aí, a gente parou para pensar assim, a Cris nunca sugeriu Festa Morfose, porque era um nome... que eu achava que era dela. Meu. E eu amava o nome. Eu te falei uma vez, eu amo esse nome quando eu fui te visitar, lembra? E eu nunca ofereci o nome achando assim, não, mas... Achando que ia ser oferecida. Oferecida. E tava ali o nome nos aguardando. E hoje a gente usa esse Festa Morfose. Porque na época elas faziam pesquisa com todo mundo. Todo mundo. Eu fui pesquisada. Elas vinham com as ideias lá dos nomes. Esse aqui. E numa dessas, a Helena também entrou junto na história. E deu. E o Festa Morfose aí também se transformou, porque esse nome é um nome de transformação, né? Ele nos acompanha, ele tem um significado muito importante. E a gente está transformando outra vez. E a gente transformou na época de fazer o curso Saber Casar, que também era um desejo, um produto e um sonho. A gente agregou, então vamos trazer a Adri, que foi apoiadora desde o início do Vida em Festa, para... Primeiro eu carregava as malas. É verdade. Primeiro eu carregava as malas. Quando a gente fez o projeto de Gramado. Carregadora de malas, a sócia. A sócia, viu? Olha que evolução. Todo mundo cresce na vida, eu também cresci. Não, eu carregava as malas e eu botava elas no horário. Olha aqui, ó, é hora de levantar. Horário, acho hora que tá na hora de a gente tomar um cafezinho, né? Eu acho que a gente pode pedir um cafezinho. Já que foi... E eu colocava elas nos horários pra fazer. E aí, depois, quando elas resolveram mudar, e aí essa parte é importante, eu acho, colocar, que a Festa Morfose mudou também, porque o Vida em Festa, o público de vocês, a Festa Morfose, era o público final. Era o público final, era o consumidor, né? E agora, daquela mudança, quando eu entrei, o público passou a ser os profissionais de eventos. Profissionais de eventos, isso. Né? Os colegas cerimonialistas, colegas que podem estar com a gente. Nós continuamos atuando, a Adri aí nós trouxemos a Adri, porque, na verdade, assim, eu e a Dê somos 2 escorpianas. Né? A gente faz aniversário, é bom falar isso. Ela é dia 28 e dia 29 de outubro. Então, 2 escorpianas que têm mentes criativas e sonhadoras. Mas que voam. A gente precisava o quê? Alguém que puxa. Bota no chão, por favor. É isso que a gente convidou esse ser lindo. Aí eu tive essa função, entendeu? Uma virginiana. Que pra chamar elas, hello, desce daí que a terra é aqui, né? Gente, vocês não... Até hoje eu ainda faço esse papel. Cada um com o seu papel. É isso aí. Mas é isso, né? E aí estamos aqui numa nova, né? Uma nova empreitada. No
produto, um novo projeto. produto, e a gente vai lançar também outros produtos ao longo do ano. Mas eu acho que agora a gente pode entrar lá naquele nosso quadro, que é o mais esperado. Enquanto a gente tá esperando o cafezinho, porque o cafezinho tem um momento bem legal aqui eu tenho, também. né, o meu momento café de todo dia hoje. Vai ser com vocês. Vai ser com a gente. Ai, depois eu vou mostrar a xícara linda que vem por aí. Isso aí. Vamos, enquanto isso, a gente vai contando. pro momento bombástico, como diz a Cris Caleiro. Bombástico, que é o por trás dos bastidores. Causo por trás dos bastidores. Esse aqui a gente chama Rufem os tambores. As e histórias... olha lá, chegou o café, peraí. As histórias engraçadérrimas e outras nem tanto. Olha só, a xícara. Pense em vocês numa xícara que eu fui escolher na Ambientalize. Olha que lindo. Que é linda. Ela Aliás, é a Ambientalize rosa. está nos parceira hoje. A Ambientalize é a nossa certeza. parceira. Não só de hoje, né? De uma jornada aí grande. Mas a xícara, gente, é rosa, toda cheia de frufru, porque ela tem a ver com o nosso logotipo. Nosso logotipo é azul e rosa. E ela é bem o tom do rosa do logotipo. Tanto assim. do Festa Morfose quanto o Pod Festas, né? Vamos fazer um brinde, Vamos fazer brinde de cafezinho? Brinde assim. Momento café. Momento café. Ai, Adri, momento presta teu café. celular pra eu fazer a fotinho do meu momento café. Ela quer no meio do podcast, ela quer fazer mas fotinho. É que eu faço todo dia. Enquanto isso, a Adri vai contando contando, o caos, me porque passa. hoje o caos por trás dos bastidores é com a Adri Umes contando o perrengue que ela já passou. Porque a ideia do caos por trás dos bastidores é que um profissional de evento traga aqui a sua história bombástica. Hoje a Adri vai contar qual é o perrengue dela. E perrengue chique. É um daqueles capítulos que a gente tem que botar em... Ai, gratidão Ambientalize. Tá lindo essa Tá lindo, louça. né? Então, vamos lá, molhei a garganta agora. Enfim, como eu já falei antes, né? Eu comecei... esse caso aconteceu... Posso comer uma bolacha enquanto Pode, isso? deve. Enquanto, acho que uns 17, 18 anos atrás, eu devia ter 1 ano e meio, 2 de profissão, assim. E fazia casamento, era o que eu mais fazia. E como eu comecei, acho que isso é bem legal de falar, e acho que isso acontece com todo mundo. Eu comecei fazendo casamento, e aí os próximos foram casamentos, porque acho que as pessoas te veem fazendo aquilo e associam, né? E comecei fazendo em clubes, num clube de Porto Alegre, e os primeiros todos foram em clube. E até que apareceu uma oportunidade de fazer num hotel de Porto Alegre, muito legal, um hotel ficou toda chique. feliz, né, amiga? Fiquei toda feliz, Toda tipo assim, faceira. vou fazer num lugar diferente, né? Enfim, fiz toda a organização, tudo como sempre fazia, os checklists, né? Visita técnica e tal, organizei tudo com o cliente. Naquela época eu ainda trabalhava no escritório do meu pai e com eventos, então eu de manhã eu ia pro escritório e eu só ia pra montagem pós meio-dia, né? Pós almoço. Então tinha uma menina, uma auxiliar, que fazia essa primeira... Quando a montagem tinha que começar de manhã, ela começava nessa parte de receber os fornecedores e tal. Quando eu chego no hotel, tá ela com uma cara apavorada, que as cadeiras que a gente tinha alocado para o evento estavam todas empilhadas, tinham sido deixadas empilhadas, como a locadora trouxe, com as capas, aquelas capas feias, para proteger a cadeira mesmo. E ela disse, eles não montam, eles não botaram no lugar, é a gente que tem que botar. E eu disse, mas como assim? Aí eu me dei conta que eu não tinha, me passou isso, como eu tinha trabalhado só em clubes, e os clubes que eu tinha trabalhado tinham esse trabalho de montador, de tu passar o layout e eles deixarem, pelo menos as mesas e cadeiras no lugar. Eu não me dei conta de que o hotel poderia ser diferente. Fui atrás, aí o pessoal do hotel, a gente só monta se for as nossas cadeiras, se for o nosso material. Como o cliente tinha quis alocar a cadeira, não tava. É contigo. E eu olhei aquilo, já era mais de meio-dia, era 1h da tarde, assim, o que a gente vai fazer? Eu disse, bom, né? Palete a cadeira. Arregaçamos as mangas e vamos colocar as cadeiras. Nunca vamos esquecer, 130 cadeiras. Eu e ela carregamos tudo. E a dor nos braços. A dor nos braços foi no outro dia, né? No dia não deu nem tempo de sentir nada, mas assim... Adrenalina mil, porque tinha outras coisas pra fazer, né? Que não é o papel da... Que não é o papel da organizadora carregar a cadeira, né? Não que a gente não possa carregar uma cadeira eventualmente, alinhar, tudo mais, mas não tem carregar. outras coisas que tu tá deixando de fazer. Tô deixando de fazer pra estar ali. Mas enfim, a gente engoliu aquilo e vamos lá, né? É uma coisa que tu aprende, né? Tu tem que checar. E claro, eu estava acostumada, a falta de experiência traz isso também, a trabalhar em clubes, que
clubes eles têm mais ou menos o mesmo padrão, né? São regras que são muito parecidas entre eles. E uma delas era essa, que eles faziam a montagem. E o que tu fez das capas ditas? As capas também. Isso é outra coisa que a gente tem que desde então está no meu checklist de visita técnica, que é ter aonde guardar esse material. As caixas das coisas que a gente loca, as capas das cadeiras que tu não vai usar, tudo, né? Se tu pedir uma toalha a mais e sobrou, onde é que tu vai guardar isso? Aí, nesse dia, como ainda se usava muito mesas atoalhadas, eu tinha 2 mesas na entrada, que era de lembrancinhas, eu não me lembro o que mais, e eu botei tudo embaixo da mesa, né? Porque a toalha tapava. Mas isso é porque deu pra fazer isso, né? Senão ia ter que botar no teu carro. Então, não, assim, ó, a Adri, tu tá falando isso, eu tô me dando conta. Que todo mundo já passou por isso. Mas assim, que a gente aqui tem quem vai nos assistir ou vai ouvir, tem noivas, tem anfitriões, fazer 15 anos, festa, aniversário. O quanto é importante ter um profissional que realmente vá cuidar desses perrengues, assim, realmente. Exatamente. A noiva estava lá querendo se arrumando. Linda, estava se arrumando no hotel mas ainda. Mas se é uma amiga da noiva? Que está encarregada de receber os fornecedores. Vai lá, amiga. Ou a cerimonialista do dia. Não, assim, vai lá, amiga, é tão fácil. Vai lá e faz pra mim. E aí, como é que resolve? Vai ligar pra ela lá na estética e falar das cadeiras, né? E tem gente que eu já ouvi isso, que nem amiga vai, né? Ela contrata os fornecedores e acha que as coisas vão, sabe? Vai pro lugar sozinho. De mágica. Porque daí vem aquela coisa tipo assim, não me dei conta que aquela locadora, ela só entrega. Ela não, quer dizer, hoje eles até montam, mas a gente tem que pagar uma taxa pra isso. Por quê? Porque é o tempo, é o montador, tem que mandar pessoas, né? Então tem tudo isso. Então assim, ó, a moral da história é que eu aprendi, mais do que nunca, que cada lugar tem as suas particularidades, tem o seu padrão, tem as suas regras, e que a visita técnica tem que ser completíssima, entendeu? Tem que saber desde a voltagem por isso que eu digo assim, a organizadora tem que conhecer de tudo um pouco, né? Porque a gente tem que entender do quadro de luz, a gente tem que entender... Ou, se tu não entender, mas pelo menos tu tem que saber que tu precisa chamar alguém que aí a gente pode, nesse disso. momento, fazer a nossa publi pro Festamorfose, eu já tava aqui levantando o dedo, que era isso que eu queria falar. Fala aí. A gente tem, pelo Instagram, fácil de comprar. Na bio, uma série de ferramentas para organização de eventos. E entre elas, o nosso xodó, que é a nossa... O checklist. É o recorde de vendas. Checklist de visita técnica, onde a gente juntou a experiência das 3 e fizemos um super formulário, onde estão todos esses itens que a gente acha... Para não precisar ficar carregando para cadeira. Entre outros. E aí é engraçado, e eu sei que isso ainda acontece hoje, porque muitos anos depois, eu trabalhando num outro clube em Porto Alegre, que tem vários salões, e eu tô saí do meu salão para ir fazer um lanche, alguma coisa assim, da minha montagem, e deparo com uma organizadora no corredor, desesperada, no telefone. Eu acho que era uma pessoa que estava fazendo o cerimonial do dia só, ou até... talvez fosse a amiga, né? Desesperada, ligando para Deus e o mundo para saber quem é que ia colocar aquele monte de móveis e cadeiras no lugar. Por quê? Também, ali naquele lugar, não tinha... não era só cadeiras, né? Hoje em dia, a gente loca muita coisa, tem muito cenário. Uhum. E ela estava desesperada e eu pensei assim comigo, gente, eu já passei por uma coisa parecida e as pessoas, né? Então, assim, a gente tem que, mais do que nunca, pesquisar, procurar saber e... Quando a gente... porque a gente é um ser humano, somos, né? Todos. A gente pode errar, não tá? Mas a gente tem que saber assumir isso e ir até o final, né? Não adiantava nada eu pegar e sentar... Com erro, né, amiga? Com certeza. Não adianta colocar culpados Exatamente. Também, né? Eu procurar assumi, culpados. Eu não fiz. Foi falha minha. Eu supus, né? Eu não podia ser... Nem pensou. Nem pensei. Eu foi e fez. Eu fui na onda, entendeu? Mas não adiantava. A vontade que eu tinha era sentar no chão ali e começar a chorar, entendeu? Mas não, eu tenho que resolver. Eu sou profissional, fui paga pra isso, tenho um contrato pra isso, eu vou fazer e fiz. E a noiva nem ficou sabendo disso, entendeu? Lá, linda, maravilhosa, se arrumando, e o fotógrafo chegando ela tinha quase. Uma ótima profissional que assumiu a responsabilidade daquilo e foi e fez, né? Exatamente. E aprendeu, e olha... Agora tá dando as dicas. Tá dando as dicas, vendendo aí. A gente oferece nas nossas mentorias, né? A Adri cuida muito dessa parte de checklist, de organização, de planilhas. Planilha financeira. Com as nossas clientes, mentorandas, né? E então a gente pode aí
Ajudar muito vocês. Mas, Adri, que perrengue, hein? E as dor depois. Ai, no outro dia... E de noite tem que estar linda e maravilhosa, né, gurias? Sim, exatamente. Fazer de conta que não suou plena. nada. A plena. E de salto alto, porque naquela época eu ainda usava salto alto em toda a festa. Durante a festa inteirinha. Aí hoje já pode usar tênis, sapatinho, que eu vejo. Hoje assim, já tá melhor, assim. Acho que a pandemia nos trouxe algumas coisas boas. Gurias, e que tal a gente fazer um brinde para agradecer? Como assim? Já estamos finalizando. Já estamos finalizando. E vai ter muita história por aí. A gente tem muita... a ideia, né, do Pod Festas é trazer convidados, é trazer pessoas para contarem as suas histórias também, porque eu acho que histórias é o que nos conectam, são aquelas coisas assim que é muito legal quando a gente ouve alguma coisa assim de uma colega que puxa vida, não sou a única. Isso aconteceu, né? O convidado bêbado, ou, sei lá, o casamento desfeito na véspera. A chuva que cai na hora. A chuva que caiu na hora, que não é só caiu na hora, né? Cai, para. Gurias, então, são muitas coisas. Mas olha só, a gente vai finalizar com um brinde, mas eu vou fazer uma coisa que não estava programado. Tá, por favor, não me matem Bora depois, lá, nossa né? girassol. Eu pensei o seguinte, cada uma de nós vai dar um recadinho para as pessoas que estão nos escutando, sei lá, uma mensagem da Dê, uma mensagem da Adri, uma mensagem minha, sobre a sua profissão, ou o que você quer, sei lá, alguma coisa. O que tu diria? Vamos lá. Começa quem? Adri começa? Sempre CD. E depois a virginiana sou eu, né? Mas tudo bem. Eu vou abrindo aqui. Isso, vai abrindo. Só um pouquinho antes de falar. Porque tudo aqui, a publi aqui é RSVP... Vinhos perfeitos. RSVP Vinhos Perfeitos. Mas olha só, aqui tudo é conectado. Porque a gente não pediu, mas ele mandou um espumante rosé. Que a gente adora. Para combinar com o rosa do logotipo. Isso aí. Aí sim, pensado... eu também arrepiei. Esse impensado, a taça lá da Mentalize é azul. E é maravilhosa. Gente, olha assim, pensa... numa taça bonita, lapidada, de azul e rosa. Olha que lindo isso. E prata. Viu? A taça azul e prata. E o espumante rosa. Olha, Alexandre Mendonça, muito obrigado pelo seu... eu só vou agradecer depois que eu beber. E a espumante é a Métier, que é uma linha nova que eles estão trabalhando lá. Ele disse que a gente vai adorar. Então, eu disse, pra adorar, a gente tem que provar, né? Isso aí. Então, deixa... que susto! Eu ia falar. Então, qual é o meu recadinho? Eu acho que é uma coisa que eu já bato muito tempo, né? O Juntos Somos Mais Fortes, que eu acho isso muito importante. E aí, entra também essa coisa da gente se profissionalizar, de procurar... que é o intuito da Festamorfose, né? A gente tem concorrente? Tem. Mas então vamos concorrer no mesmo nível. Vamos tentar todas ser profissionais, vamos tentar todas ter as mesmas, né? Para ter as mesmas chances e para ter um mercado mais parelho e não tão competitivo. Com competição, né? Saudável. Ter uma competição saudável e não tão injusta e tão diferente. É isso que eu quero muito. Certo. Vai lá, o teu recadinho, depois a gente brinda no final. O meu recadinho é o seguinte, meus amores, buscar conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Assim, a coisa mais valiosa que você pode ter é conhecimento. Eu vejo muitas pessoas dizendo, mas eu não vou fazer esse curso porque eu não preciso. Precisa. Conhecimento nos enriquece. E o que mais nos enriquece é quando a gente coloca o conhecimento em prática. Exatamente. Então, assim, faça cursos, faça mentorias. Não é porque a gente está aqui hoje, nós somos um canal que oferecemos capacitação, desenvolvimento humano, mas quanto mais você souber, quanto mais você tiver pessoas que vão te pegar pela mão e vão dizer, é assim que faz, e você entender como as coisas funcionam, mais a tua empresa vai crescer e mais vai se tornar fácil. Então, se a gente pode se tornar fácil, então vamos tornar isso com conhecimento. Então, exatamente. Conhecimento sempre. Então, esse é meu recadinho.
Para Vai, buscar Dê. o seu propósito, né? O propósito, vou falar Ó, a propósito. palavra. Sem propósito, a gente não vive. Então, meu recadinho começava aí, com o propósito. Você, profissional de evento que está nos escutando, nos acompanhe, que vem muita coisa boa por aí, mas busque o seu propósito, veja se é essa a essência mesmo, se é isso mesmo que você quer fazer. Pode começar, não deu certo, pode começar de novo. Olha a Cris 3 vezes, olha a Adri, olha eu, quantas escalas a gente fez até chegar. Então, tente. Se não deu, tente de novo ou tente por outra linha, mas não deixe de realizar o seu sonho. Não buscar os desista. seus Não objetivos. Desistir não existe essa opção. Essa opção não existe. E outra coisa bem importante, pegando o gancho ali, adoram falar, né? Não tenha vergonha de pedir ajuda. Isso é uma coisa. Isso é um assunto para um outro pós-festa. Mas, né? A gente não tem que ter. A gente tem que estar aí todo mundo para se ajudar. Também um pouquinho, Humildade, né? Humildade é tudo. Pedir ajuda. Então vamos brindar. Vamos lá. Linda taça, lindo espumante. Agora a gente vai ver se é bom mesmo. Bora lá. Ó, a Métier, vamos lá, vamos provar. Uma delícia. É uma Só delícia. assim, para elas ficarem um segundinho com o copo na boca. Gratidão ao RSVP, adorei esse nome. Maravilhoso. Isso, né? E nós vamos finalizar por aqui. E em breve vão vir novos episódios com convidados, pessoas muito especiais e com muita coisa para compartilhar. Então, aqui que você já começa a seguir aí onde você tá, qual é o canal, a plataforma aí do Podfestas. E bora lá, né, gurias? Com certeza. Tchim, tchim, Um brinde, até o próximo episódio.